Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. A TIL Terminal Investment Limited, empresa do grupo MSC, possui um portfólio diversificado de terminais de contêineres estrategicamente localizados nos principais portos das principais rotas marítimas do mundo, proporcionando acesso aos principais mercados maduros e em desenvolvimento. No Brasil, o aporte da TIL será de 7 bilhões de reais nos próximos anos para os terminais portuários que controla no país, incluindo o Porto de Santos. Com o planejamento de expandir os negócios no Brasil, a empresa pode até dobrar os investimentos, tendo cerca de 17 bilhões de reais reservados. Os investimentos levam em conta as demandas do setor e os novos projetos de leilões de portos pelo governo federal. O Porto e Negócios de hoje é com o diretor de investimentos da TIL, Patrício Júnior. Patrício, muito obrigada por reservar um tempo na sua agenda apertadíssima para falar de temas extremamente importantes que seguem relevantes, alguns inclusive repetitivos, mas a gente vence pelo cansaço, não é mesmo? Seja bem-vinda. Nathalie, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Mais uma Intermodal, nós aqui juntos. Você botou um ponto muito interessante. Alguns assuntos são repetitivos e são esses assuntos repetitivos que continuam bloqueando alguns investimentos no nosso país. Vamos começar falando um pouquinho de acesso? Vamos lá. Antes da gente começar a nossa entrevista, aqui nos nossos bastidores, você tem uma receita para o desenvolvimento, que é um trinômio. Que seria? Não, a gente fala muito que você não consegue agilizar nenhum negócio se você não tiver bons acessos. No nosso caso, Porto, você tem um acesso marítimo, você tem um acesso ferroviário e rodoviário. Nós somos muito carentes nesses três setores. O Brasil é um país muito reativo. A parte de dragagem a gente está sempre atrasada. Os navios grandes saem, e a gente está ainda falando quem é ou como é que a gente vai gerenciar a dragagem nos principais portos brasileiros. Então, os acessos são importantíssimos. O outro, que também a gente tem sentido um pouco de falta, é o planejamento a médio e longo prazo. A gente acaba fazendo muito coisa de emergência, a gente brinca dizendo que faz muito puxadinho, mas na realidade é falta de um planejamento, mais planejamento de Estado. E é isso que o setor privado pede muito ao governo, que a gente consiga fazer um planejamento de Estado. Então, esse é um segundo ponto. Então, a gente tem acessos, a gente tem a parte de planejamento e o outro, como eu cuido muito de container, ou só de container, o container ele só vai levar produtos ou pré-manufaturados ou já manufaturados. Ou seja, nós dependemos da indústria totalmente. A indústria brasileira, a matriz da indústria brasileira, ela tem mais ou menos 40% no estado de São Paulo. Ela tem 20% mais ou menos entre Minas e Rio e mais uns 20% entre o sul do país. Sim. Então a gente está falando em 80% concentrado em portos de Santa Catarina, Paraná e Santos. No Rio tem problemas sérios de segurança e o pessoal tem fugido um pouco. Quando for consertado, as coisas melhoram. A gente tem um terminal lá e sofre um pouco.
Mas então esse seria o outro ponto, é uma industrialização muito centralizada, da qual, com um bom planejamento, qualquer governo poderia fazer um planejamento de Estado para que a gente tivesse uma industrialização um pouquinho mais pela costa para o norte e nordeste. Na verdade, descentralizando essa industrialização dos grandes centros. O que eu falo é assim, é aumentando ainda mais o tamanho do bolo para que a fatia seja maior. Não é que eu tire de São Paulo e passe para algum outro lugar, não. Nós temos que crescer, nós temos que gerar emprego. Tem uma nova geração vindo aí e eles precisam de emprego. Não tem nada, não tem bolsa nenhuma que dê mais tranquilidade a um ser humano do que emprego. Não tem dignidade maior. Não tem. Né? Não tem melhor caminho para a dignidade do que o emprego. Não tem. E eu acabo repetindo muito o nosso ministro de Portos, o Silvio, que tem sido muito bom, foi uma descoberta do nosso setor. Ele tem feito um trabalho de escuta e de querer fazer muito grande. E nós estamos muito empolgados com a presença dele e querendo aproveitar esse momento positivo e com ele traçar novos rumos aqui para o nosso país na fase do planejamento. Então nós estamos querendo ajudá-lo a planejar e com a ideia da industrialização, porque nós ainda temos ótimos portos no norte e nordeste. Sim. Que não são aproveitados pela falta de carga. Pela falta de carga e muitas vezes pela falta de estrutura de acesso, Exatamente. Dificuldade de acesso. E quando a gente fala do aumento da industrialização, a gente está diretamente falando de investimentos que são necessários na intermodalidade, porque a gente só pode falar de acesso pensando assim. Exatamente, exatamente. A gente carece de uma visão de longo prazo. Infelizmente, a política, a democracia, ela é algumas vezes cruel quando ela troca os agentes públicos, às vezes no meio de um planejamento. E aí alguns outros que entram têm uma visão diferente. E o que a gente vê é que se nós tivéssemos um planejamento de Estado, nós temos um órgão chamado INFRA. Exatamente. E o INFRA, através do Dr. Jorge Basto, por exemplo, poderia desenvolver um planejamento de Estado para que fosse homologado pelo TCU, pela ANTAC, pelo CAD, pela Câmara, pelo Senado, pelo Executivo, pelo partido de oposição, pelo partido de situação, por todo mundo. Para que quem saísse da cadeira ou quem entrasse não mudasse a regra no meio da partida. Não mudasse nada. Afinal de contas, o Porto de Santos sempre vai precisar de dragagem, independente do partido político que esteja no poder. Sem dúvida. Seja o PT, seja o PL, seja o PMDB, PSDB, seja qualquer P, o Porto de Santos precisará de dragagem. Na verdade, e aproveitando esse gancho da dragagem, nós temos aí uma grande expectativa de que o modelo de concessão do canal de Paranaguá seja replicado no Porto de Santos. Qual é a tua visão, particularmente, desta possibilidade e como a TIL enxerga a situação atual do Porto de Santos, já habilitado para navios 366, já tendo recebido uma embarcação 366 da MSC, porém não totalmente carregada. Perfeitamente. A dragagem é um investimento que tem que seguir um planejamento de Estado para que não haja problemas de competição. Vou te dar um exemplo. Há poucos dias saiu o primeiro estudo para fazer a licitação do Porto de Itajaí. Sim. Algumas vertentes dizem que o candidato deverá vir com uma empresa de dragagem para participar. Na verdade, a modelagem acoplando a dragagem. Perfeitamente. Eu sou completamente contrário a isso. Primeiro que o pessoal que faz a dragagem, ele é prestador de serviço. Sim. Então, eu tenho que ter opções enquanto operador, enquanto gerenciador do porto, de cada vez procurar o preço menor. E eu não posso ter comigo alguém que nunca vai me dar o preço menor e vai ter sempre a preferência. Sim. E nós que estamos na portonave, se alguém em Itajaí ganhar e definir a dragagem, eu vou ter problema.
porque ele pode me tirar da competição se ele não receber navios grandes. Você acredita que essa possibilidade de inclusão da dragagem na modelagem da concessão de Itajaí possa esvaziar o leilão? Com certeza, não só, mas a gente acredita que nas próximas aberturas públicas, nós vamos fazer os nossos pontos, dizer, eu acredito que no final o bom senso vai prevalecer e cada um vai ficar na sua. E pode-se até privatizar o serviço para um operador, que vai ter que ganhar baseado em termos de licitação. Como se planeja fazer em Paranaguá. Perfeitamente, perfeitamente. Então, quer dizer, a gente discutindo aqui em 10 minutos já viu que não tem muito mistério. As coisas simples, make it simple, é isso que a gente precisa. Independente desta questão da dragagem, que é extremamente relevante, é preciso encontrar uma saída para que o Porto de Itajaí volte a operar como sempre operou. Nós, na Portonave, nós estamos agora fazendo um investimento de 1,2 bilhões de reais. E eu quero fazer essa declaração aqui, dizendo que o dinheiro é nosso, da TIL, não é dinheiro do governo. Um dos concorrentes falou que a gente estava fazendo investimento com o dinheiro do governo, que ele queria também. Então, eu acho melhor você se atualizar, o dinheiro é da TIL. Nós estamos investindo 1,2 bilhões de reais para que o berço da Portonave fique preparado para receber navio até de 400 metros. 400 metros é a última das últimas gerações que tem de navios no mundo. E você vê como é que é curioso. Nós estamos parando o terminal um berço, operando, construindo, depois nós vamos operar e construir. Isso em 2 anos, nós estamos não só fazendo investimento, mas estamos perdendo receita. Sem dúvida. Para que depois a gente vá no governo federal e diga assim, vocês podem acabar a bacia de evolução, que é a última fase e precisa ser feita, porque o meu investimento já está feito. Ou seja, o caminho não deveria ser esse, não deveria ser o contrário. Primeiro acabar o que precisa ser feito, para depois o investidor ter a tranquilidade, a previsibilidade e a segurança jurídica de que o investimento feito terá o retorno e a direção correta. Mas nós estamos apostando que o governo, mais uma vez, eu estou apostando muito nesse ministro. Ele veio com muito boa vontade e é obrigação nossa, dentro da democracia, investir nas pessoas que aqui estão, acreditar, porque o dinheiro para investir no país existe. Aliás, o dinheiro para investir e o interesse do investidor também. O interesse é um negócio incrível. Eu vou falar não só pela TIL, mas pelos meus concorrentes também. Todos têm muito interesse de investir no Brasil. Agora, as dificuldades para esse investimento é que às vezes seguram a gente. Então, nós precisamos uma desburocratização para o investidor. Uma das ideias que a gente deu é que fosse criado, como a Receita Federal tem o Canal Azul para importador, por que não criar um canal azul também para o investidor? Para que não criar um canal verde brilhoso para o pessoal que trata do environment, do meio ambiente? Sim, exatamente. Que a gente tem um histórico mundial de investimento, proteção de meio ambiente. Se aqui a gente pudesse fazer o investimento e ao mesmo tempo trabalhar com os órgãos ambientais, o investimento sairia o mais rápido possível. O projeto sairia, geração de emprego, mas esse só seria dessa maneira para quem tivesse o verde super brilhante. Exatamente. Que é, aliás, algo que deve ser perseguido por todos os portos do mundo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta fala um pouquinho sobre ISG, descarbonização e rota sustentável. Não saia daí. Até já. O Porto e Negócios está de volta, direto da Intermodal, aqui do estande da Modal GR, HSTOS e For Infra. E o nosso convidado nesse programa especial é Patrício Júnior, diretor de investimento da TIAEL. Patrício, nós encerramos o bloco anterior falando da possibilidade de um canal verde, brilhante, para aqueles terminais, para aquelas empresas voltadas ao segmento portuário que fizessem a sua lição de casa, até porque
o meio ambiente é algo que ficou em evidência não só na Intermodal, mas que está em evidência em todas as ações que estão sendo planejadas a curto, médio e longo prazo. A descarbonização é uma desses objetivos que precisam ser perseguidos. Nesse sentido, como a TIL tem atuado? Na parte de terminais, nós já estamos trabalhando com todas as grandes empresas de equipamentos para que num futuro não muito distante tudo já esteja alinhado com essa nova política. Ao mesmo tempo, a MSC também está trabalhando na sua parte dos navios para que os próximos navios, a nova geração, já saia totalmente preparada. Mas a gente ainda não pode esquecer que tem muita dúvida de qual é o caminho que deve ser seguido. Então eu acho que ainda está tendo muita discussão e ainda terá muito. E eu acho que nós aqui no Brasil, nós deveríamos ter um pouquinho mais de discussão sobre isso, uma discussão da onde a gente pudesse trazer os órgãos públicos e trazer experts de fora para que nos dessem uma atualizada, para que nós entrássemos no mundo, porque o Brasil fica um pouco distante do mundo. A gente brincando, a gente diz, eu tenho vários amigos, eu moro em Genebra, e eu tenho amigos que eu falo, não, vem para a praia em Balneário Camboriú, mas ele gasta 12 horas de viagem, então sim, nós somos um pouquinho longe, mesmo de avião. Então, ainda com internet, a gente precisa ter um pouquinho mais de informação. Feiras como essa, programas como o teu, nos darão não só aos investidores daqui, mas também à população, porque isso tudo é um trabalho em conjunto. É o meio ambiente, é o porto cidade, sim, quer dizer, é o ESG praticamente. Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais acordada, desenvolvida com planejamento. E a gente não tem muito tempo para isso, né, Patrício? Porque a gente está vendo o quanto o mau uso do meio ambiente pelo homem, pelo próprio homem, está trazendo resultados muito drásticos. E aí eu estou falando das mudanças climáticas que impactam diretamente nas rotas e naquilo que os terminais, sejam os que têm a TIL por trás, sejam outros terminais, têm como foco, que é a competitividade. Eu posso te dizer que essa parte de ESG, nós já olhamos isso há muitos anos. Eu tive como presidente do Porto de Aqaba, na Jordânia, e nós já trabalhávamos o ESG de uma forma bem focada, tratamento da água que ia no mar, cuidado com o óleo que a gente usava nos equipamentos, o tratamento com a comunidade. Eu peguei um local onde os primeiros trabalhadores do terminal, eles levavam um filhinho no banco da frente, sem cinto de segurança. E ao mesmo tempo eles chegavam no terminal, eu tinha que dizer, você tem que botar o teu safety vest, tem que botar o coisa. Então, foi uma transformação violenta, mas isso já era ESG. Até que um tempo atrás alguém formatou. Sim. E agora a gente tem um guide, o que é melhor. Até a gente começa a planejar. Virou valor de mercado. Hoje tem bancos que quando você vai pegar dinheiro para investimento, ele te dá uma cota a mais ou você paga menos se você já tiver um programa fixo. Não só agora, mas de futuro. Então, isso não é um negócio que veio para ser moda. Isso veio, eu acho que isso já veio há muito tempo. E agora está se fixando para que a gente possa crescer com uma maneira mais constante. É importante que as empresas se esforcem, mas é tão importante quanto que políticas públicas estejam alinhadas com o mesmo propósito. Isso é aquela história, é o planejamento, né? Política pública, isso tudo é planejamento. Então tem que ter um diálogo maior entre o setor público e privado, e o governo brasileiro tem feito isso. De novo, quando eu falo o governo, é um governo, é a máquina governamental sem nenhum... É o Estado. É o Estado, sem nenhum político, sem nada. Nós, enquanto Brasil, nós estamos caminhando de uma maneira positiva. O Brasil é avançado em vários setores. E nós somos, se a gente for parar para analisar as possibilidades que nós temos do ponto de vista de riqueza natural, para que essa contribuição seja feita e para que a gente seja exemplo para o mundo, não falta, né? Não. E de novo,
Nós temos que perder essa estigma de cachorro vira-lata. Tem vários setores que nós estamos adiantados, nós podemos servir de exemplo para o mundo, mas tem pequenas coisas que a gente precisa dar um toquezinho aqui, melhorar aqui e desburocratizar, porque o dinheiro estrangeiro, ele procura o Brasil. Ele está tendo dificuldade para entrar. Eu falo isso toda vez que eu encontro com os meus amigos políticos. Deixa eu investir. Na verdade, como você bem colocou, permita chamá-lo de você, o atual Ministério dos Portos, está engajado em fazer o privado um verdadeiro parceiro do público. E essa visão é extremamente importante, de que o privado não é inimigo, ao contrário, de que o privado ele é ferramenta extremamente importante para o alcance do objetivo fim, que é o desenvolvimento do país. Sem dúvida. Nós estamos tendo uma oportunidade quase que única. Nós temos um ministro de transporte, um ministro de portos e aeroportos, que são da nova geração, com vontade de fazer, conhecimento, background muito positivo. Agora, nós do setor privado temos que estar cada vez mais próximo para que as coisas aconteçam. Agora, o que falta é a faísca para que aconteça. Depois que o primeiro acontece, vai ser uma avalanche. Falta o primeiro passo. Falta o primeiro passo, falta o primeiro empurrão, falta a primeira abertura de porta, falta destravar o processo. Entre essas estratégias para destravar o processo, você acredita que diminuir a centralização das decisões em Brasília seja positivo? Aproximar, por exemplo, ou entregar às autoridades portuárias o poder da desburocratização, claro, com instrumentos fiscalizatórios que garantam a lisura do processo, seja um caminho? Eu sou fã do poupa-tempo. O que é o poupa-tempo? É a junção de várias pessoas em um determinado local, onde eles mesmos ali te dão tudo que você quer. Você tira do atestado de óbito a carteira de motorista. Então, quando a gente puder ter qualquer lugar que você entre para fazer um investimento e consiga as licenças com rapidez, aí nós vamos ser eficientes e os investimentos começarão a vir. Eu até brinco com o meu time que eu assisti a abertura da BMW do Brasil em Santa Catarina, e na primeira apresentação que o presidente nacional do Brasil, da BMW fez, o primeiro slide foi um slide com 40 licenças. Aí ele falou, eu lamento que eu, sendo a BMW, tendo o apoio do governo, o apoio da prefeitura, o apoio da população, tenha demorado tanto tempo para tirar essas licenças todas. Então, a gente precisa desburocratizar, simplificar processos. E seja lá quem é que vá ter o controle, que faça, porque não adianta eu mudar o poder se o poder continuar engatado e continuar preso a premissas antigas. Só mudar não adianta. Tem que mudar para profissionais altamente guiados por um poder central com uma missão, com um poder de Estado com uma missão. Não é porque senão você vai ter várias pessoas pensando diferente. Quando a gente fala do que é essencialmente público e do que precisa essencialmente de política pública para funcionar, e a gente pensa no setor portuário, o setor portuário ele é muito mais, não sei se você concorda, muito mais carente do investimento do privado do que propriamente do investimento do público. O investimento do privado ele entra no porto quando eu tenho uma concessão ou quando eu tenho uma renovação. Um exemplo, nós na BTP, Nathalie, nós demoramos 3 anos e meio para fazer uma renovação de um contrato para mais 20 anos, para que a gente pudesse investir logo de cara 2 bilhões de reais. Então, nós estamos parados há 3 anos e meio com 2 bilhões no bolso. Pedindo para implorando. Investir. Então, esse desbloqueio de alguns passos, por exemplo, você tem uma parte do regulamento que diz, olha, no momento que você der entrada na papelada, vai para o órgão X e ele tem até 180 dias para responder. 180 dias no setor privado é um mundo. Sim. É um mundo. Então, isso tem que ser, o cara tem 3 dias para fazer. Aí, de novo, vamos fazer o selo azul, o selo verde,
Quem é a empresa que está dando? Qual é o histórico nacional, mundial dessa empresa? Ela tem algum caso de abuso, corrupção, né? Quando você consegue aquele carimbo, você tem que usar. E quem vai se beneficiar é o ente público, que sabe que está lidando com alguém do bem, e aí você consegue fazer um investimento mais rápido. Pegando o gancho da renovação antecipada da BTP, o quanto essa renovação antecipada é importante do ponto de vista da segurança jurídica e da previsibilidade para investimento? Como é que você faz? Você pega uma concessão por um determinado período e aí você planeja um determinado número de investimentos para alcançar uma determinada capacidade. Ao longo do tempo, a carga aumentou e precisa-se ter mais investimento em capacidade para aumentar equipamentos novos, demolir prédio para construir pátio, isso tudo tem que ser preparado, mostrado ao governo para que haja uma amortização desses investimentos. E foi isso que foi a base da renovação adiantada. Nós precisávamos investir, mas nós precisávamos ter a garantia de que poderíamos amortizar ao longo dos próximos 20 anos. Então isso foi feito, demoramos 3 anos e meio. Agora, do nosso contrato, que acabaria em 27, vai até 47. Quer dizer, nós poderíamos ter feito investimento um pouco mais cedo, porque acabamos fazendo. É uma empresa azul. Azul, verde? É uma empresa, vamos dizer... Verde. Nós somos amarelo, mas eu aceito que seja um verde de meio ambiente ou um azul do céu. Com azul do céu, com certeza, até porque a BTP, todo mundo sabe que é um case de sucesso quando a gente fala de cuidado e de transformação ao meio ambiente. Não tenha dúvida. As pessoas que são santistas, que conhecem o antigo lixão, e hoje vem um terminal padrão mundial com satisfação, mais de 2.000 empregos diretos. Aquilo é uma satisfação. Aquilo é o ESG. Sim. Contado a prosas e versos. Há muito tempo antes de se falar dessa sigla que hoje está consolidada no mercado. Pegando ainda o gancho do ESG, Patrício, qual, na sua opinião, é o caminho para o desenvolvimento da rota sustentável mundo afora? É uma pergunta meio cabalística, né? Porque quando a gente envolve outros atores que são necessários ao comércio exterior, a gente tem que ter a garantia de acordos em termos de países para que para onde a gente vá, as pessoas também tenham o mesmo foco. E cada vez mais a ONU tem entrado, a comunidade europeia tem exigido, a parte americana, de uma certa maneira, que eles que são, vamos dizer assim, os owner da maior parte do PIB mundial. Sim. Só os Estados Unidos é 25% do PIB mundial. Exatamente. A Europa mais 25%. Né? Então só aí já é metade do PIB mundial. A América Latina só tem 7% do PIB mundial. Então nós precisamos entrar nesse mundo. Exatamente. Para que a gente não perca a onda, para que aquela onda grande a gente consiga surfar, porque a gente tem essa condição. E a gente tem muito exemplo positivo. Você falou BTP, e aí a gente fala em outros negócios, tipo o agronegócio. É um negócio fantástico. A gente tem ainda vontade, nós temos as condições, mas precisamos executar. Tecnologia, automação, inovação são ferramentas importantes nesse processo. Não tenha dúvida. E Portos tem todos esses fatores no DNA. Isso é um fator competitivo. Automação, eu preciso ter... Mas eu queria só explicar que automação não significa retirar emprego. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A automação, no nosso caso, quando a gente olha, nós mantemos sempre o que nós temos e o futuro vai sendo atrelado a uma automação para que a gente use uma parte do ESG, que é a parte de segurança. Claro. Nós cada vez mais retiramos o homem de dentro da onde ele trabalha com aquelas máquinas gigantes. Dando a ele a oportunidade de se capacitar, de ter segurança no trabalho e ter, inclusive, uma remuneração e uma rentabilidade melhor. Perfeitamente. E cada vez mais você vai ter que ser um técnico. Eu falo muito, eu sou carioca e na década de 20, que nenhum de nós participou, de uma hora para outra se despediram mais de 100 mil pessoas que acendiam o lampião da rua. Sim. Por quê? Porque alguém apertava o botão e acendia toda a luz elétrica. Nós não podemos evitar
o futuro, o desenvolvimento. Nós temos que atrelar a nossa vida a uma visão futura melhor para todas as pessoas que fazem parte do nosso país. E o nosso caminho para tudo isso é estar pronto, qualificado, capacitado. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para o último bloco. Saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios, direto aqui da Intermodal, onde gravamos no estande da Modal GR, For Infra e HX-TOS. O convidado desse programa especial é Patrício Júnior, diretor de investimentos da TIAEL. Patrício, reforma tributária avançou, mas não concluiu. O quanto é importante que esta reforma se torne real e efetiva para tudo que nós falamos até agora durante o programa? Infraestrutura, ele é um gerador de receita. Então, na minha visão, não só de investidor, mas como brasileiro, é que todo investimento em infraestrutura deveria ser desonerado de qualquer tipo de taxação. A infraestrutura é que vai te criar caminhos para o desenvolvimento sustentável em todos os ramos da nossa indústria, do nosso agronegócio. Você faz uma estrada, você faz um viaduto, você faz um porto. Isso não é um investimento de luxo. Você não está comprando um avião, você não está comprando um navio, mas você está abrindo as rotas para que outros venham e façam do seu negócio aquele apenas um caminho. Exato. Então nós precisamos cada vez mais desonerar aquilo, é o que faz a faísca. Sem a faísca a gente não tem um negócio, então não podemos exonerar a faísca, porque senão não sai. Aliás, a gente tem vivido e sofrido disso há décadas. Há décadas. E o reporto, por exemplo, é um dos pontos. Quando você compra, eu sempre falo, é a história mesmo, eu até fico chateado que a gente repete. Eu tenho 100 milhões, vou comprar 10 equipamentos para a China, para Israel, por exemplo, para a Jordânia, eu compro 10 equipamentos, porque cada um custa 10 milhões. Para o Brasil, quando eu trago, cada equipamento custa 15. E aí eu não compro 10, eu só compro 6. Eu continuo investindo. Sim. Aqui. Aí eu boto mas menos do que poderia. Eu boto mais 5 milhões, com 105 eu compro 7, trago. Só que eu comprei 7 para aqui e 10 para aqui. A eficiência vai ficar mais aqui do que aqui. Então começa a ter um imbalance. Sim. Aqui com 7 eu vou gerar 7 vezes um número de emprego, aqui eu vou gerar 10 vezes. Então tem consequências. Para que o governo quer morder mais, já que depois na produção ele vai poder também continuar pegando uma fatia. Então é uma visão que eu acho que o governo começou a ter e a gente... O primeiro passo foi dado, né? O reporto é do presidente Lula, nasceu com o presidente Lula. Sim. Então é algo que o governo dele acredita. Sim. Então nós não podemos perder enquanto tiver esse governo. E o próximo tem que seguir um planejamento de Estado. Planejamento de aquilo Estado. que a gente falou. E você tocou muito bem na questão do reporto, que foi uma angústia para todo o setor produtivo, a questão da renovação que saiu aos 47 do segundo tempo, não saiu de maneira efetiva, não é uma política de Estado ainda efetiva, mas está prorrogado por 5 anos. Um curto prazo, quando a gente fala de investimento e planejamento. Sim, mas de novo, isso é alguma coisa que começou com o presidente Lula e foi passando Dilma, Temer, Bolsonaro, volta o Lula e está sendo sempre renovado. Então não é ruim. Todos eles aprovaram nos últimos minutos. O que a gente precisa? Uma previsibilidade. Não dá para o investidor ficar esperando naquela angústia de vai ser ou não prorrogado. Até porque o investidor se planeja, para que o telespectador entenda, planejamento estratégico de um terminal, de uma grande empresa, começa a ser feito no segundo semestre e finaliza muito antes do final de outubro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E no nosso caso específico, quando a gente coloca um pedido de um equipamento, esse equipamento chega daqui a 2 anos. Então tem um tempo até ele chegar, como você falou, tem 5 anos.
Se eu esperar o 4º ano para fazer o pedido, ele pode vir no 6º e ficar fora do reporto. Compro ou não compro? Compro 10 ou compro 6? Entendeu? Então tem essas nuances que já é algo testado, aprovado por todos os presidentes. Então é política de Estado. Precisa virar política de Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho do STS-10, entre aspas, na verdade, a autoridade portuária que hoje teve retomada sua autonomia, definiu, pelo menos por enquanto, que STS-10 não irá a leilão. Mas fala-se muito na questão de um adensamento de áreas. A gente sabe que a capacidade já está no limite. O adensamento é uma boa saída, Patrício? Nós somos totalmente favoráveis a que haja o STS-10. A ideia, inclusive, foi desenvolvida pela gente com o governo passado. Nós mostramos que aquele terminal poderia ficar enorme e a gente quer que ele seja licitado daquele tamanho para que qualquer um ganhe. No momento que qualquer um ganhe, o país vai ganhar mais capacidade. Agora há pouco a gente falou em matriz industrial, da onde São Paulo só tem 40% da matriz industrial brasileira. Então Santos vai ser o porto que vai precisar ter capacidade para container. Então alguns falam, nós temos a Ilha de Bagre. A Ilha de Bagre, qualquer coisa para acontecer ali é de 5 a 10 anos. O STS-10 acontece, é leiloado em 6 meses, 2 anos está construído. Então, 2 anos e meio, você tem capacidade nova, que é onde você não vai chegar ao cume, e aí o preço não aumenta, a espera não aumenta, a ineficiência não aumenta. Isso é previsibilidade, isso é visão de futuro, isso é planejamento. E é isso que a gente pede. Quando você fala, vamos fazer adensamento, você vai temporariamente fazer resolver alguma coisa, porque, com toda sinceridade, ainda que a autoridade queira, nós vamos ter que passar por vários processos. Um deles vai parar na mão do TCU. Sim. E o TCU pode não gostar da ideia, ainda que seja uma intenção positiva. E pelo que eu entendi, pega uma parte, dá para Ecoportos. Eu não sei bem ainda, porque não ficou muito claro o que a autoridade portuária quer fazer, mas a gente espera que saia o STS-10 no local do STS-10. Que é no Saboó. Que é no Saboó. Que é como estava previsto inicialmente no PDZ. Perfeitamente. Deixa a Ilha de Bagre para acontecer também. Eu não sou contra a Ilha de Bagre, eu não sou contra os outros terminais que estão fazendo projetos. E tem uma coisa, a gente é muito atrasado em planejamento. Quando você fala... A gente adora ir para a Rotterdam, Antuérpia. É isso? É bonito. Vamos fazer uma comitiva, vamos para a Rotterdam, vamos para Antuérpia. Aí os caras chegam lá, veem o terminal de Rotterdam, tem uma área que foi aterrada para se fazer terminais novos e a gente acha maravilhoso. Aí chega no nosso país, a gente quer fazer adensamento, a gente quer fazer não sei o quê. A gente nem pensou ainda no Santos Offshore. Sim. A gente nem pensou que daqui a pouco realmente as áreas vão se perder, mas os contêineres vão estar por aí. Porque a população de 8 bilhões vai chegar a 10, 12 daqui a pouco. E nós somos os produtores. Então vai haver necessidade da gente ter mais terminais, da gente ter industrialização para o Norte e Nordeste. Vamos industrializar o Norte e Nordeste, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer assim, não é que eles estejam não tenha industrialização, vamos aumentar. Até não é que eles não sejam industrializados, mas eles têm capacidade para muito mais. Para muito mais. Lá tem área, melhorando os acessos, e lá a gente pode fazer um planejamento, porque ainda é virgem. Então, Greenfield, vamos dizer assim. Greenfield. Aí a gente faz tudo ali certinho, bota as rodovias, abre o caminho, exporta a indústria, olha que maravilha. Mas isso é o quê? Planejamento. E pensa de maneira multimodal para que a carga entre e saia. Sem dúvida. E aí o custo é mais barato, o emprego é gerado, nós vamos tirar um pouco desse desespero que é São Paulo de tráfego, mas aí você vai ajudar o quê? O ESG, não é isso? Com certeza. Como é que você vai tirar o carbono daqui de São Paulo? É tentando já melhorar os meios de transporte, mas também pegando as pessoas e dando a elas oportunidades em outras áreas. Verticalização, um tema que, na última vez que nós conversamos, na última Intermodal, ano passado,
ainda era bastante sensível, especialmente quando a gente fala da cadeia de contêineres. Já, na sua opinião, há uma visão mais amistosa do assunto? É, de fato, um caminho sem volta? Eu acho que o marketing é o fator principal em alguns temas que tornam-se tabus. E a verticalização é um deles. Quando o pessoal sai falando de verticalização, eles só falam que é da linha de navegação para o terminal. É o único problema que esse pessoal tem em falar de verticalização. Porque algumas empresas competidoras nossas, elas são verticalizadas. Sim. Elas têm o terminal de container, elas têm o transporte, elas têm um TRA, elas têm alguma coisa a mais, tem uma empresa de logística, elas só não têm a linha de navegação. E aí elas vão para o mercado, aí entra o marketing. Sim. Somos contra a verticalização. Então não é a verticalização é mundial, veio, vai ficar, acabou, não vamos mais discutir. Porque não existe retorno, não existe step back. Se você pegar a linha das maiores empresas de navegação há 20 anos atrás, dos 20 primeiros, e pegar hoje em dia, os 4, 5 primeiros detêm 80% da capacidade mundial. Isso foi fazendo os mergers para poder sobreviver, para diminuir o custo, para atender melhor, para ser mais eficiente, para poder ficar esperando na barra. E a verticalização não está hoje mais uma realidade só na cadeia de contêineres. Não. Aliás, em várias cadeias do setor produtivo mundo afora. A parte de jornal, a parte online, todo mundo adora comprar. Eu vou fazer uma propaganda aqui para o meu amigo do Mercado Livre. Todo mundo compra, Sim. Né? A Amazon, você liga, quando você liga para a Amazon, quando você liga para o Mercado Livre, é uma cadeia logística de várias empresas conectadas, várias empresas verticalizadas, que te entregam um bom produto a um preço mais barato. Eu vi uma vez, nós temos um amigo, que ele é médico, ele estava em Brasília, e ele fez uma palestra para a gente. E alguém fez essa pergunta para ele: doutor, diz aí o que o senhor acha da verticalização. Ele falou rapidamente assim: olha, para mim o que me interessa é que o produto chegue o mais rápido possível e o mais barato possível. Se é verticalizado ou não, não é problema meu, eu quero isso aqui mais barato e mais rápido. A gente tem que pensar na diminuição de custos. Para quem a gente trabalha? É para o cliente ou para satisfazer alguns competidores que só querem viver ganhando muito? Até porque a lógica do porta a porta é o que tem ditado muito do nosso mercado atual. Agora não é mais porta a porta, é quarto. Sai daqui, vai para cá, já está entregue. Você está acordando, o cara já está te entregando o produto. Então... A aquisição da Login pela TIL está alinhado a esse movimento de verticalização? A Login é uma pérola, uma grande empresa nacional que tem planos de investimentos fantásticos. É uma empresa ainda na Bolsa de Valores, da qual o nosso grupo detém 75%, mas está bem alinhado com a nossa visão de futuros investimentos no Brasil. Há pouco tempo nós, na Login, compramos uma empresa de transporte, estamos cada vez mais nos enraizando no Brasil, e é exatamente isso, é a logística integrada, mas é verticalizada, porque não tem jeito. Eu tenho que ter uma responsabilidade grande, mas com pessoas que sigam o meu tempo, o meu preço, para que a gente consiga entregar, como o doutor falou, produto tem que vir rápido e com preço baixo. O cliente lá no final, ele não está nem aí se é verticalizado, se quem vai entregar tem empresa de navegação, se não tem. Ele quer saber, o produto eu posso pagar e é mais barato. Chegou aqui no tempo, é isso que eu quero. Falando em empresa de navegação, a gente está chegando no finalzinho do programa. O BR do Mar, ele foi homologado, mas acabou sendo desidratado no Senado, né? E a gente sabe das vantagens da cabotagem. Como a TIL tem acompanhado esse movimento? E na sua visão, como incentivar ou como mudar a visão que alguns têm com relação à cabotagem? Porque o mercado, ele tem perspectivas muito positivas. Eu ontem estive conversando com a nova empresa de navegação, a North Coast, se eu não me engano, com o presidente da empresa. Eu, particularmente, eu acho que a cabotagem em si, eles ainda são tão competitivos que eles brigam muito. Então, eles têm competido tanto que eles deveriam fazer o inverso. Eles deveriam sair em conjunto
para mostrar ao resto do Brasil o que é a cabotagem, que muita gente não sabe. Tem muita gente afastada de um centro como São Paulo que ainda utiliza o caminhão para longas pesadas. E veja bem, eu não sou contra os caminhões, pelo contrário. Mas para curtas distâncias? Para curta distância, porque isso é bom para o próprio caminhoneiro. Sem dúvida. Ele vai fazer mais transporte, mas vai ficar mais descansado, vai poder ver a família com mais frequência. Com certeza, e vai ganhar mais. Tudo tem que ser feito harmonicamente para que ninguém seja prejudicado. Sim. Então, tem que ter um planejamento. E uma logística integrada? De médio prazo, de longo prazo, de uma logística integrada, de acerto das funções logísticas em cada maneira para que todo mundo não perca. E o futuro, todo mundo ganha. Então, não é difícil. Agora, quando fala BR do Mar, a pergunta deveria ser o contrário. O que seria da cabotagem hoje se é BR do Mar? A gente estaria discutindo uma opção de besteira. Então, o que acontece? Fizemos algo. Não foi o melhor, então agora a gente conserta. E aí a gente procura sempre melhorar o processo. O que não pode é não fazer nada, é ficar criticando, ficar imaginando. Foi feito algo, não foi o melhor, então vamos melhorar, vamos dar o próximo passo. E aí não é governo Bolsonaro, governo Lula, é Estado, planejamento. Se não está bom, melhorar, não desidratar. Exatamente, isso mesmo. Patrício, o nosso programa chegou ao fim, foi um prazer. Não, eu não vou parar, eu vou continuar falando. Eu ficaria aqui pelo menos mais um programa, porque eu acho que assunto a gente tem. Obrigada por atender o Porto e Negócios, por disponibilizar tempo na tua agenda e falar de forma tão clara e tão aberta sobre temas que precisam ser falados, né? Nós estamos falando de geração de emprego, de geração de renda, de desenvolvimento para o nosso país. E quando a gente fala disso, a gente precisa sim brigar por uma visão de Estado e não mais visão de governo. Muito obrigada, viu? Nathalie, para mim foi um prazer, estou sempre à disposição. Adoro você, adoro o seu programa. Sou seu fã. Muito obrigada. E espero que na próxima Intermodal você me convide de novo. Eu só não espero repetir as mesmas coisas. Vamos combinar de se a política ajudar, na verdade, se a politicagem não acontecer, na Intermodal 2025 a gente vai estar discutindo as conquistas sobre esses temas que nós falamos. Combinado? Combinado. O Porto e Negócios de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.